Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem? E aí, o professor está aqui para nossa próxima aula, terceira aula, né? A terceira semana aí do nosso terceiro bimestre. Vocês tinham uma tarefinha, né? Página 8, que era o que? Era para colocar algumas... Aqui estava dando dois exemplos de segurança para fazer as atividades circenses, né? As atividades de acrobacia para segurança na escola ou em lugares que você for fazer. Então, além disso, teria um espaço aqui para vocês colocar mais o que? Então, o professor citou o alongamento, o aquecimento, estruturas, colchonetes embaixo para ficar macio caso haja uma queda, ajuda de algum amigo para poder realizar as atividades, certo? E aí tinha outra tarefinha que vocês tinham que fazer, tentar fazer malabarismo, certo? Com uma bolinha primeiro, com duas e depois com três. Então eu quero ver a experiência de vocês, se vocês conseguiram fazer, se foi fácil, foi difícil, se alguém conseguiu fazer bastante. Vocês podem estar mandando no grupo do segundo ano ou estar mandando no privado para mim, né? Aí, professor, eu fiz, não consegui, ou se tirou alguma foto, fez algum vídeo, tá? O professor tá para a gente trocar uma ideia. E aí nós vamos começar nosso conteúdo dessa terceira aula. Nós estamos falando sobre as encenações, né, sobre os palhaços. Para quem não sabe, né, o professor falou na outra aula, os palhaços eles são divididos em dois tipos de palhaço. O Corvo Branco e o Augusto. São dois personagens diferentes, ó. O Corvo Branco e o Augusto, né? Esse aqui ele é um palhaço mais metido, mais rico. Ele se acha mais, ele acha que manda em todo mundo. E o outro palhaço, o palhaço Augusto, é um palhaço mais calmo, ele é mais, tipo assim, ele é mais humilde, ele tem mais pureza, e normalmente ele é mais divertido, né? Então, os espetáculos têm esses dois tipos de palhaço. Ah, professor, mas eu vi palhaços diferentes já. Não. Através desses dois personagens, cada um cria a sua própria identidade. É isso que está falando aqui, que os palhaços acabam usando desses traços ali para fazer a pintura no rosto, mas também acabam fazendo o seu próprio personagem. Tem gente que tem facilidade nas piadas, em enganar os outros, né? Eles usam das artimanhas para fazer o seu próprio personagem e chegar no objetivo, que é o quê? É agradar o público, né? Então, quando a gente fala num espetáculo que tem os dois palhaços, o Corvo Branco e o Augusto, normalmente ele tenta sempre se sair melhor que ele, mas no final da história o bem sempre vence o mal, né? E aí o Augusto sempre sai por cima, sempre sai ganhando na disputa dos palhaços, né? Nesse quadro verde aqui vai estar falando, vai estar querendo dizer que citou a questão do palhaço. Por quê? Porque a gente às vezes acaba deixando as nossas próprias características a ser influenciado pelas outras pessoas, pela mídia, pela internet. Então uma pessoa acha que o certo é isso, isso e isso. Aí eu vou lá e vou copiar dessa pessoa, ou vou me deixar levar por aquilo ali. E aí que está o problema, as pessoas estão deixando de ser si mesma, né? Estão deixando de ser livre para pensar, para fazer as coisas que acham certas. E estão acabando se influenciando pelas outras, pela mídia. Então é isso que está querendo dizer aqui no texto, que a gente tem que sempre ter os nossos pensamentos, ser livre para pensar e para fazer as coisas que a gente acha certo, não se deixar levar pela influência de outras pessoas. Na página 15 tem aqui uma atividade. Essa atividade o professor não vai falar agora para vocês, porque nós vamos usar essa atividade como trabalho do terceiro bimestre. Então nas próximas aulas eu vou estar explicando como que vai ser esse trabalho. Lógico que vai ser relacionado ao circo, ao palhaço, ao malabarismo, a acrobacias, vai ser alguma coisa assim. Então o professor vai estar explicando nas próximas aulas. Então, continuando o nosso conteúdo, vivenciando modalidades circenses. Muitas academias, centros de lazer ou até mesmo as escolas,
acabam realizando essas atividades com finalidades diversas do circo. Por exemplo, como práticas recreativas ou para melhorar o condicionamento físico. Então, a academia, escolas, centros de lazer acabam utilizando as práticas circenses como uma coisa nova para atrair mais clientela ou para aumentar o seu conteúdo, certo? Por exemplo, aqui nós vamos falar, quando a academia vira picadeiro. Por quê? Porque cada vez mais as academias estão tentando impor não, uma nova forma de treinar as pessoas usando das atividades da academia. Mas professor, que atividades que são essas? Eles usam os malabarismo, né? Atividades de malabarismo, atividades com aqueles tecidos, mais o que eles podem usar das atividades que eles usam o peso do próprio corpo para fazer. Então isso acaba o quê? Que acaba fortalecendo o corpo, e a pessoa que vai lá fazer esses exercícios acaba indo de um jeito mais espontâneo, com roupas mais confortáveis. Normalmente em tatames, né? Então você vai fazer de pé descalço, e os exercícios e as atividades acabam sendo coisas atraentes, né, para o público que gosta dessas atividades, lógico, né? Então as academias estão fazendo isso aí. Vocês sabem que uma academia hoje, as pessoas cansam de ir na esteira, de ficar levantando peso, ficar fazendo aqueles aparelhos. Eles cansam, então eles querem coisa nova: treinamento funcional, step, jump, circuito. Então o que acontece? Algumas academias, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, estão tendo essas atividades circenses dentro da academia, para poder atrair o público que não está mais satisfeito com os modos das atividades físicas feitos em outras academias, né? Então por isso que está abordando isso aí. Então aqui nesse quadro aqui, parece circo, mas é academia. Também vai estar falando sobre isso que o professor falou, que eles acabam usando atividades de malabarismo, trapézio, efeitos aeróbicos e até mesmo algumas atividades mais divertidas para poder fazer exercício físico, e as pessoas que estão fazendo exercício se sentirem melhores, né, para realizar essas atividades, e acabam fazendo atividade física, exercício físico, sem nem forçar muito, né? Na página 16, vamos para a página 16, nós vamos falar um pouquinho um circo de atleta. Nós vamos estar falando vai estar falando aqui um circo de atleta, página 16, sobre o Circo de Soleil. O que é o Circo de Soleil? Circo de Soleil começou lá no Canadá. Eles tinham 20 integrantes no circo. Esse como se fosse um circo normal, igual esse que já passou aqui em Itapurá, ou que vai de cidade em cidade. E aí eles começaram com 20 integrantes. E com o passar do tempo, eles começaram a fazer espetáculos por vários lugares, não só no país deles. Começaram a fazer turnês. E aí, em pouco tempo, eles começaram a ter que aumentar a sua capacidade, né? E aí, hoje, para vocês terem uma ideia, o Circo de Soleil se transformou num dos circos mais ricos do mundo. E eles têm, atualmente, emprega mais de 5.000 pessoas de 57 nacionalidades. Então, de 57 nacionalidades diferentes, realizando turnês pelo mundo inteiro. Depois que eles começaram a sair do Canadá e começaram a girar o mundo, começou a ter muita gente querendo assistir, e eles tiveram que aumentar os espetáculos, aumentar as equipes. Então, 5.000 funcionários. Mas o nosso conteúdo ele é feito para gente de um ano para o outro, né? E a gente sabe que teve a epidemia, né? A pandemia aí do coronavírus. E aí eu estava pesquisando sobre isso, e o que aconteceu com o Circo de Soleil? Praticamente está falido. Mas como que pode, professor, um circo mais rico do mundo está falido? Está falido pelo fato do quê? Há muitos meses eles não conseguem fazer o espetáculo. E eles tinham muitos espetáculos
agendados, e aí eles acabaram pagando as pessoas um certo tempo achando que já ia voltar e não voltou. Então o Circo de Soleil ele está falido, praticamente está falido. O que vai acontecer? Quando puder voltar às atividades, vai se ter, pode ter que ter algum investimento, investidores investir, eles financiar, mas a princípio, no que eu li numa pesquisa, né, que eu pesquisei, o Circo de Soleil está praticamente falido. Eles demitiram praticamente, eu não sei dizer o número de pessoas, mas a maioria das pessoas foram demitidas pelo fato de eles não conseguir se manter financeiramente, certo? Então aqui no nosso conteúdo vai estar falando sobre o Circo de Soleil, né? Sobre as capacidades deles, mas eu estou já adiantando para vocês isso. Até mesmo alguém deve ter assistido na TV, teve reportagem no Fantástico, se eu não me engano, falando sobre o Circo de Soleil. Mas, como está aqui no nosso conteúdo, também o Circo de Soleil, vamos dizer que volte normal e tal, então o professor vai continuar explicando para vocês como que ele funciona. A maioria das pessoas que trabalham no Circo de Soleil são ex-atletas da ginástica rítmica, certo? Então os atletas vão para as Olimpíadas 2 anos, e aí o que acontece? A ginástica rítmica, a ginástica artística, qualquer tipo de ginástica, ela paga muito pouco para os atletas, né? E aí os atletas têm muito pouco retorno financeiro. O que acontece? Com o passar do tempo, eles têm que procurar outra coisa para fazer, porque o auge de ser atleta às vezes já passou. Então, o Circo de Soleil dá opção para essas pessoas, contratam essas pessoas que acabam ganhando muito dinheiro, e aí eles já sabem muitas coisas, eles já sabem. E daí o Circo de Soleil não precisa ficar ensinando desde o começo, ensinando, por exemplo, uma pessoa que não tem que nunca, por exemplo, ensinar um atleta lá no malabarismo, ou até nas acrobacias lá. Ele tem que ensinar o beabá. E se ele pegar um ex-atleta olímpico, essa pessoa já vai ter todas as capacidades. É só ele chegar e ensinar algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui, ó, quem chega à trupe passa por meses de treinamento intensivo no Canadá. Além de preparação física, passam por aulas de teatro, a arte dos palhaços e de canto, por exemplo. Então, eles passam por esse treinamento, mas a parte física que o atleta tem, que o atleta tem já que vem lá dos Jogos Olímpicos, da sua modalidade, ele já tem. Então deve ficar mais fácil dele ser inserido como no Circo de Soleil, como das pessoas que fazem um espetáculo. Então, vocês entenderam essa questão aí do Circo de Soleil? Se tiver alguma dúvida, pode estar conversando com o professor, eu explico melhor ou tiro alguma dúvida. Página 17, a gente vai estar falando um pouco sobre os rolamentos, né? Tem vários tipos de fazer rolamento, certo? Tem um rolamento grupado para frente, que é igual vocês vão ver na imagem aqui, ó. O aluno vai se agachar, flexionar as pernas e o joelho, vai colocar a cabeça primeiramente, depois o pescoço, a coluna, vai fazer um giro, vai ficar agachado e vai finalizar de pé. Tem o rolamento afastado para frente, né? Então na hora dele se virar aqui, né, ele vai fazer, quando ele for cair, ele não vai ficar agachado igual no primeiro, ele vai ficar com as pernas abertas e o seu corpo vai ficar equilibrado em seus braços. Aí depois vai vir ficar de pé. No rolamento grupado para trás, ele vai fazer o movimento invertido para trás, certo? Praticamente é o mesmo movimento aqui da frente, porém em sentido oposto. Ele vai começar de costa e vai finalizar de frente. Na outra página, na página 18, temos o rolamento afastado para trás. Então ele vai fazer o rolamento para trás, só que na hora da base, a hora que ele se agacha para fazer o rolamento, ele se agacha e coloca as mãos no chão, com as pernas abertas. Aí que ele vai fazer o rolamento para trás, e o final do rolamento é ficar de frente, certo? Tem o passo a passo aqui para vocês. O professor, mais ou menos, o professor resumiu o que eu falei, né? Mas é mais ou menos o que o professor falou. Nesse quadradinhos aqui,
Está falando o quê? O rolamento por cima de uma corda, o rolamento por cima de um colega e o rolamento por dentro do arco. Quando vocês eram pequenos, vocês já devem ter feito. O professor coloca uma corda, né, numa altura, vocês vêm correndo e pula. Não vai cair de frente, bater a cabeça ou cair de pé, não. Você vai cair com a cabeça fazendo um rolamento e aí ficando de pé. Que é praticamente essa primeira atividade aqui, ó. A primeira atividade, você vai vir fazer um rolamento, esse é o rolamento mais simples que tem, certo? Então você vai poder fazer esse rolamento por cima de uma corda, por cima de um colega, que daí vai te ajudar para você não se machucar, e aí pode fazer dentro de um arco também. Essas atividades nós vamos poder fazer na volta às aulas, né? O professor vai poder fazer de aquecimento, essas aulas, essas formas de rolamento a gente vai poder usar no aquecimento. Essa tarefa aqui também está relacionada ao trabalho de vocês, tá? Então o professor vai deixar e vou estar explicando juntamente com o trabalho de vocês. Aí vocês vão ter a página 19, a hora do estudo, né? Essa é a tarefa de vocês, vocês vão ter a hora do estudo de tarefa e vocês vão ter... só tem uma tarefinha mesmo, o professor achou que tinha mais uma, então é só a página 19 mesmo. De assinalar, vocês vão tirar ali, vão ler o texto, vão fazer a alternativa e vão estar me enviando, certo? Eu mostrei a apostila, vocês já devem ter visto a resposta. Espero que vocês deem e façam, beleza? E vocês podem estar me mandando a foto da tarefa feita. As tarefas atrasadas também podem estar me enviando, eu vou estar dando nota ainda, certo? Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Até a nossa próxima videoaula.